Olha só, eu tenho uma palavra hoje para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 119 e o versículo 4. Salmo 119, versículo 4. Eu não tive como hoje preparar os slides aqui da mensagem, mas eu vou tentar ser bem didático aqui, bem tranquilo, para você que está anotando, e vários irmãos têm esse bom costume, para você poder anotar, esboçar a palavra dessa noite. Salmo 119, versículo 4. Precisa ficar procurando em Mateus, que não está em Mateus não, viu, meu irmão? Nem está perto lá, é Salmos mesmo. 119, verso 4. Se você achou, diga achei. Está escrito assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tem outra versão aí, que está assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Ou então, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Bom, Deus nos deu uma coisa muito importante chamada livre-arbítrio, que Deus nos deu a capacidade de decidir. Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas. E eu sempre tenho dito aqui na igreja que são as nossas escolhas que determinam o nosso futuro. O que você é hoje é fruto das escolhas de ontem. O que você será amanhã é fruto das escolhas de hoje. Na verdade, Deus nos deu o direito de escrever a nossa própria história. Isso é o livre-arbítrio. É o direito que você tem de tomar as decisões que você quer tomar. O direito que você tem de fazer as escolhas que você quer fazer. É o direito que você tem de escrever a sua própria história. Isso é livre-arbítrio. Agora, em Deuteronômio 30, 19, Deus disse assim: Hoje eu tomo os céus e a terra por testemunhas, de que eu estou te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus diz assim: Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus está dando o direito da gente escolher vida ou morte, bênção ou maldição. Apesar de nesse texto está dando a dica. Apesar de nesse texto ele está sinalizando: escolhe, pois, a vida. Mas ele diz: eu estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. E quem escolhe vida ou morte, bênção ou maldição, somos nós. Agora, irmãos, Deus trabalha com leis e com princípios. E você só tem duas opções, duas alternativas. Ou você escolhe obedecer, aceitar e cumprir os mandamentos de Deus, e isso vai trazer consequências para a sua vida, ou você escolhe rejeitar, não obedecer, não cumprir, não aceitar os mandamentos de Deus para a sua vida. E isso também vai trazer consequências para o seu viver e para o seu futuro. Quem escolhe? Você. Quem é que escolhe se vai cumprir ou aceitar, obedecer o mandamento de Deus? Nós, Você, é você que escolhe. Sou eu quem escolho. Eu escolho se aceito ou escolho se não aceito. Eu escolho se obedeço ou se não obedeço, se cumpro ou não cumpro. A opção de rejeitar ou aceitar é sua. A opção de aceitar ou rejeitar o que Deus manda é nossa.
é minha, é sua. Somos nós que aceitamos ou rejeitamos. E Deuteronômio 28 é o capítulo das bênçãos e maldições. E lá Deus diz assim: se você ouvir, se você guardar, se você obedecer, então é você quem escolhe ouvir, é você quem escolhe guardar, é você quem escolhe obedecer. Ou então é você que escolhe não ouvir, não guardar e não obedecer. Em Mateus 7, no versículo 13 e no versículo 14, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Aí ele diz assim: mais estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por esse caminho. Olha o que Jesus está falando. Jesus está sinalizando para a gente entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Ele está dizendo: a porta estreita e o caminho apertado conduz à vida. Entrai pela porta estreita, andai no caminho apertado, porque a porta larga e o caminho espaçoso vão conduzir à perdição. Mas preste atenção, ele só está dando a dica para a gente, ele só está sinalizando para a gente. Quem escolhe entrar pela porta estreita e quem escolhe andar pelo caminho apertado somos nós. Você hoje à noite pode escolher andar pelo caminho largo. Você essa noite pode escolher entrar pela porta larga. E entrar pela porta larga e entrar pelo caminho espaçoso ou largo vai te conduzir à perdição. Jesus está dizendo: o fim é você estar numa rota de colisão, mas você quer entrar por ele? Pelo caminho largo, pela porta larga? Ou você prefere andar pelo caminho estreito e pela porta estreita? Mas de qualquer forma, é a gente que decide. Somos nós quem decidimos. Então nessa noite, eu quero rapidinho falar com você sobre 3 mandamentos que estão aqui na Bíblia, 3 princípios. É claro que tem muito mais, mas que você escolhe aceitar ou não, fazer ou não, viver ou não. É você que vai escolher. E de acordo com a escolha, a consequência vem, o Salmo 119, porque o livro de Salmos não tem capítulo, porque Salmos é inário do povo hebreu. E por ser hinos, você não diz Salmo capítulo número 23, 119, porque os Salmos eram um inário de Israel. Israel cantava esse negócio aqui. Então quando a gente vai falar em Salmos, a gente não fala Salmo capítulo tal, a gente fala Salmo número tal, porque é o hino de número que a gente está escolhendo. Então aqui no Salmo de número 119, ele diz assim, olha, ele está falando que Deus ordenou mandamentos. Então vamos lá, o primeiro que eu quero trazer é um que está em Provérbios, não precisa ler não, tá? Provérbios 28 e 13. Lá em Provérbios 28 e 13, a Bíblia diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Vou repetir: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que esse texto está falando? Está falando essa verdade aqui, ó. Ou confessamos os nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa, ou não confessamos os nossos pecados a Deus e Ele nos condena. É isso que esse texto está falando. Ou eu e você confessamos os nossos pecados para Deus e Deus nos perdoa, ou então nós não confessamos os nossos pecados para Deus e Deus nos condena. É você que escolhe. O que você quer fazer? Você quer confessar os pecados para Deus e ter perdão? Ou você quer não confessar os pecados para Deus e Deus te condenar? É o que esse texto está ensinando. Ou a gente confessa o pecado e recebe graça de Deus, ou a gente não confessa o pecado e recebe condenação de Deus. Você, sou eu, nós que escolhemos.
Agora escuta isso que eu vou te falar. Na Bíblia tem dois tipos de pecado. Basicamente, um pecado que a Bíblia nomeia ele, ainda que não diretamente, mas indiretamente, que a teologia chama de pecado original. Pecado original. Desde que Adão pecou no jardim do Éden, o que é o pecado original, pastor? Desde que Adão pecou no jardim do Éden, o pecado passou a todos os homens. Todos os homens se tornaram pecadores em Adão. Adão trouxe a semente do pecado para a natureza e para o coração de todos os seres humanos quando ele pecou lá. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: por um homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Então todo ser humano é pecador. Não existe um ser humano que não seja pecador. Em Romanos 3:23, Paulo diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é o pecado original? É essa natureza pecadora que a gente tem. É essa natureza pecadora que a gente já nasce com ela. E é por isso que uma criança, quando nasce, você não precisa ensinar ela a mentir, ela vai mentir. Você não precisa ensinar uma criança a desobedecer, ela vai desobedecer. Você não precisa ensinar uma criança a ser insubmissa, porque ela vai ser insubmissa. Você não precisa ensinar uma criança, às vezes, a ter uma palavra torpe ou de baixo calão na sua boca, porque ela vai ter. E por que ela tem isso? Por causa da natureza pecadora, que a gente já nasce com ela. Nenhum homem, irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Você não é pecador porque vai lá e peca. Você peca porque tem uma natureza pecadora. Tem um pitbull dentro da gente, que fica correndo, querendo aquilo que é ofensivo e aquilo que agride a santidade de Deus. Então, todo homem é pecador. E é por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, verso 10, e diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo nenhum sequer, porque todo homem é pecador. É o pecado original, mas não é desse pecado que eu estou falando aqui no texto de confessar, não. Esse texto lá: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse pecado que tem que ser confessado para receber perdão e não condenação, não é o pecado original, não. É o segundo tipo de pecado. É um pecado que a gente chama de pecado contumaz. O que é o pecado contumaz, pastor? É aquele pecado que você sabe que é errado, mas faz. Sabe que Deus condena aquilo, mas faz. Sabe que aquilo está ferindo a santidade de Deus. Sabe que aquilo está desagradando a Deus, mas você continua fazendo. Sabe que Deus não agrada desse negócio, mas continua vivendo essa vida que desagrada o coração de Deus, que você sabe que Deus não tem alegria nesse negócio. Isso é o pecado contumaz. Sabe que é errado, mas faz. Vou dar exemplo, porque aqui nessa igreja o povo gosta das coisas nos seus mínimos detalhes. Vou dar exemplo. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que esse texto está dizendo? Todo mundo sabe o que esse texto está dizendo. Que Deus quer pureza no casamento. Que Deus quer um casamento puro. Que Deus quer um casamento sem mácula. Venerado seja entre todos o casamento e o leito sem mácula. Esse texto, todo mundo sabe o que ele está falando. Que Deus quer um casamento, uma união, seja ela antes de legalizada ou depois, pura. Deus quer um casamento santo, é isso que está falando. Aí o cara é solteiro, ele sabe disso, mas se relaciona sexualmente. Ele é solteiro, ainda não casou,
sabe que Deus quer um casamento puro, sabe que Deus quer que quando ele chegue aqui no altar, ele chegue para celebrar um casamento sem mácula, mas ele se relaciona sexualmente fora do casamento. Sabe que está errado, mas faz. Sabe que está errado, mas leva a namorada para o motel. Ou então o cara é casado e sabe que esse texto está dizendo que Deus quer pureza, mas ele fica cheio de fantasias. Ele fica cheio de desejos e até mesmo de práticas que veementemente Deus condena no casamento. É o pecado quanto mais. Um outro exemplo. Segundo aos Coríntios 8:21, eu podia dar vários, só estou abrindo somente porque eu quero falar. Segundo aos Coríntios 8:21, Paulo diz assim: zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Olha o que ele está falando. Zelamos pelo que é honesto. Isso aqui precisa de ser teólogo para entender? Claro que não. O que ele está dizendo? Que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que ser íntegro, que a gente tem que ser uma pessoa que não sai por aí dando tombo nos outros. Aí o texto diz que a gente precisa ser honesto. O cara sabe que Deus está falando para ele que ele tem que andar em honestidade, mas na vida dele o que impera é a lei do gesto. Na vida dele o que manda é levar vantagem. Levar vantagem em tudo, certo? É isso que ele põe. Isso é um pecado quanto mais. A Bíblia não diz que é para ser honesto. Ele sabe que é honesto, mas ele, no viver no dia a dia, ele quer levar vantagem. No viver do dia a dia, ele quer dar tombo nos outros. Isso é o pecado quanto mais. Aliás, vocês são pais aqui, eu estava lendo uma reportagem numa revista aí, e eles estavam dizendo o seguinte: fizeram com delinquência na adolescência e entrando na juventude. Sabe o que eles descobriram? Que a maioria das crianças, dos adolescentes delinquentes na adolescência, né, e na juventude, é porque quando eram crianças, eram meio trapaceiros e o pai achava bonito. Quando eram crianças, dava tombo nos outros e os pais louvavam e diziam: ei, esperto pra caramba, olha aí, ó. E a criança cresceu com esse sentimento, entende? Quando é criança, dá o tombo num, passa a perna no outro, ao invés do pai corrigir, ao invés do pai exortar, ao invés do... Não, o pai faz é dizer: isso aí, ri, e tá, e a criança acha que ela é o bambambam, é a última coca do deserto. Aí quando cresce com esse caráter deformado, cresce com esse caráter eivado de mentira, de engano, de trapaça. E quando atinge uma idade maior, não consegue sair disso. Isso é o pecado quanto mais. Irmãos, eu agora parei, porque nós temos o seminário aqui na igreja, nós estabelecemos ele aqui, mas eu dei aula durante muitos anos no seminário, no Ibicamp, lá na Matriz. E um dia eu já falei isso aqui, eu estava dando uma aula, e aí quando chegou a hora do recreio, quando eu desci assim para a sala dos professores, tinha dois irmãos conversando. Aí um olhou para o outro e falou assim: ó, vendi o carro. Aí o A falou para o B: eu vendi o carro. Aí o B disse assim: mas como que você fez? Que aquele motor estava fumando, já estava, né? Aí ele disse assim: não, rapaz, botei um olhinho lá, mas ficou rodando macio. Quer dizer, eu sou esperto, né? Teve um otário que comprou o meu carro com o motor fumando, mas eu passei a perna nele. E quem é você? Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu irmão. Igual eu falei aqui que os crentes deu um acidente no trânsito, o cara falou: foi você. O outro: não, foi você que furou, foi você. Eles começaram a brigar na rua. Aí um deu um pé de rodo no outro, ele caiu no chão, ele armou o murro. Quando ele foi dar o murro, o que estava embaixo falou assim: o sangue de Jesus tem poder. O irmão é crente? Paz do Senhor, irmão, levanta daí.
Isso é o pecado quanto mais. Deixa eu te dizer o que eu estou tentando passar para você. Ou você confessa para Deus isso e Ele te perdoa, ou então você não confessa para Deus esses pecados e Deus te condena. O pecado quanto mais. Agora escuta o que eu vou te falar. Satanás atua para bloquear a pessoa para ela não confessar, sabia? Satanás atua para travar a pessoa para ela não confessar. E por quê, pastor? Por vários motivos, vou te dar alguns aqui. Porque a confissão faz uma coisa boa na nossa vida, aliás, várias. Quando a gente confessa para Deus os nossos erros, quando a gente confessa para Deus as nossas práticas erradas, isso traz muitas coisas espetaculares. E porque o diabo sabe disso, o diabo fica tentando travar eu e você para a gente não confessar. Porque o diabo tenta bloquear esse remédio da confissão. Quando você confessa para Deus, primeiro, a confissão traz algumas coisas. Primeiro, traz perdão. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, quando você e eu, quando nós confessamos os nossos pecados, escuta o que eu vou te falar, irmão. Satanás não tem legalidade para acusar você mais. Porque quando eu e você confessamos sobre a nossa vida, começa a agir o poder do sangue de Jesus. Perdão, confissão traz perdão. Uma outra coisa que a confissão traz é o que está no verso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E João diz assim: e nos purificar de toda imundície. O que é isso? Que quando eu confesso o meu pecado para Deus, Deus limpa a minha ficha. O meu pecado é purificado, quer dizer, o meu passado não existe mais. E quando eu confesso o meu pecado para Deus, Deus me dá como se fosse assim uma página em branco para eu escrever uma nova história para mim. Purifica. Terceiro, quando eu confesso os meus pecados, quando nós confessamos, a confissão traz cura. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas para que sareis. Ei, irmão, quando o pecado entrou no mundo, uma coisa que o pecado trouxe foi doença. O pecado trouxe doenças físicas e o pecado trouxe doenças emocionais. E toda vez que eu tenho algum tipo de pecado não confessado na minha vida, eu posso ficar doente, ou no meu corpo, ou na minha alma. Porque o pecado traz doenças, ou trouxe enfermidades. E quando uma pessoa fica com um pecado sem confessar, esse pecado não confessado pode trazer para essa pessoa tanto doenças físicas, como doenças emocionais, doenças na alma. Lá em Jeremias 8, Deus olhou para o povo e diz assim: vocês querem viver uma vida de erro, e vocês não me procuram para consertar o caminho de vocês. Aí Deus usa uma palavra bonita, Deus diz assim: acaso não existe bálsamo em Gileade? Acaso não existe bálsamo em Gileade? Bálsamo na Bíblia, Gileade era uma região da terra prometida, a leste do rio Jordão. Quando eu estive em Jerusalém, eu passei por lá. E o bálsamo de Gileade, ele tinha duas coisas muito lindas. O bálsamo de Gileade curava, e o bálsamo de Gileade trazia alívio. Então Deus está olhando para o povo e diz assim: vocês querem continuar vivendo uma vida torta? Vocês querem continuar fazendo tudo errado? Para de viver errado, para de fazer as coisas erradas, vem para mim, porque eu tenho bálsamo de Gileade para entregar para vocês. Eu tenho cura e eu tenho alívio. Irmão, toda vez que nós chegamos diante do trono de Deus, Deus tem cura para a nossa vida e Deus tem alívio para o nosso coração também. E quarto, confissão traz perdão, confissão traz purificação, confissão traz cura e quarto, confissão traz prosperidade. Prosperidade.
O texto que eu iniciei diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que esse texto está dizendo? Aquele que não confessa nunca prospera. Pastor, por que não prospera? Porque em Provérbios 5:22 diz que as cordas do pecado detêm a gente. Provérbios 5:22 diz: as cordas do pecado te deterão. Quando eu tenho algum tipo de pecado, quanto mais na minha vida, e eu não procuro me redimir desse pecado, esse pecado como corda vai me deter. Esse pecado como corda vai me bloquear. É por isso que quando você confessa, as cordas caem. Quando você confessa, você para de ficar encalacrado na vida. Irmão, não brinca com isso não. Tá assim de gente encalacrado na vida. Eu gosto de uma expressão bíblica, embaraçado na vida, porque tem coisas que ele precisa confessar e não confessa. E enquanto não confessa, o diabo tem legalidade para embaraçar você, para deter você, para bloquear você. Deus te trouxe aqui esta noite, meu irmão, porque Deus tem uma bênção especial para entregar para a sua vida. Aquilo que a gente confessa, as cordas caem, as janelas dos céus são abertas sobre a nossa vida. Tem um novo tempo para a gente, é isso que eu quero falar. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, é que se você abrir mão de tudo aquilo que você sabe que está ofendendo a santidade e o coração de Deus, se você abrir mão de tudo aquilo que você sabe que não é certo, mas você não quer fazer isso mais a partir de hoje, se prepare, porque Deus vai trazer um novo tempo para a sua vida. Deus vai trazer um novo momento para você. É o que aconteceu com Davi. Davi olha Batseba e diz: meu Deus, que avião. E eu estava dando uma aula no Ibicamp, e quando eu falei isso, um aluno falou assim: uai, pastor, naquele tempo já tinha avião. Ai, é duro, viu? Davi viu Batseba, e Davi falou: eu quero essa mulher para mim. Chamou os soldados: quem que é o marido dela? Disse: é Urias. Davi disse: onde que ele está? Está na guerra. Davi disse: chama ele. Chamou Urias. Davi disse: dorme aí. Ele disse: não posso dormir porque teu nome está na guerra. Se eu dormir, seu exército perde a guerra e seu nome cai em vitupério. Não posso. Aí Davi disse: não, dorme aí. Vai lá, dorme com a sua mulher. Porque Davi tinha possuído Batseba. E Davi ficou com medo dela ficar grávida. Davi manda chamar Urias, manda ele deitar com Batseba, porque se Batseba tivesse engravidado de Davi, Urias veio, deitou com ela no mesmo tempo, e o filho seria de Urias, e ninguém iria suspeitar que pudesse ser do rei. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, quando Davi abre a porta do aposento real, Urias caiu dentro do quarto dele. Porque Davi disse: vai, deita com a sua mulher. Ele disse: não vou não. Aí Davi disse: então embebeda ele e põe ele para deitar bêbado com a esposa. Embebedaram Urias. No outro dia de manhã, Davi abre a porta do aposento, pensando que Urias tinha deitado com Batseba. Urias passou a noite na porta do rei. Quando abriu a porta, Urias caiu bêbado dentro do quarto dele. Aí Davi disse: tem que matar. Escreveu uma carta: Joabe, põe Urias na frente de batalha para que eu acertando ele morra. Urias levou o atestado de óbito dele na mão, entregou para Joabe, que era o capitão. Joabe leu, falou: Urias, vai lá para frente. Ele foi. Um soldado entesou uma flecha, a flecha cravou Urias, Urias morre. Aí mandaram dizer: Davi, o homem está morto. Davi disse: traz a mulher dele para mim. Que história feia. Mas está lá para ensinar a gente. E aí Davi ficou quietinho, ele era o rei. Aí um dia Deus mandou um profeta lá, chegou e disse assim: Davi, numa região tinha um homem rico e um homem pobre. E vindo um viajante na casa do rico, ao invés do rico matar uma das muitas ovelhinhas que tinha, o rico matou a única ovelhinha que o pobre tinha. Davi, o que a gente faz com esse homem? Davi rasgou os vestidos, encheu de ira e disse: esse homem é digno de morte. Natan disse: Deus me manda te dizer que esse homem é você, Davi. E aí Davi confessa para Deus. É isso que eu quero te falar. Davi confessa o pecado dele. Quando Davi confessa o pecado, Deus diz: você eu vou perdoar, mas a criança vai morrer. E a criança morre depois de 7 dias. Só que quando a criança morre, Davi, a Bíblia diz, consola Batseba,
entrou a ela, quer dizer, teve uma relação sexual com ela, e Batseba deu um novo filho para Davi, chamado Salomão. Depois do perdão, Deus trouxe um novo tempo para Davi, porque o menino que morreu significava um tempo de pecado, um tempo de choro, um tempo de engano, um tempo de morte, um tempo de traição. Mas Deus disse: agora que você confessou, eu vou te dar um novo tempo. E Davi teve um outro filho chamado Salomão, que Deus chamou de Gedidias, que significa amado do Senhor Jeová. O que eu quero te dizer é que quando você confessar para Deus, se prepare, porque Deus vai trazer um novo tempo para a sua vida, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de portas abertas para você, meu irmão. Põe a mão no ombro de quem está perto de você e fala assim: está chegando um novo tempo de Deus para a sua vida. Fala para ele: Deus vai pôr fim ao tempo de migalhas e vai chegar um tempo de banquete para você. Quantos acreditam, irmão, nessa palavra hoje? Eu creio. Aleluia. É a primeira verdade. Ou você confessa e Ele te perdoa, ou você não confessa e Ele te condena. Segundo princípio, está em 1 Samuel 2:30, que Deus diz assim: aquele que me honrar, eu vou honrar, mas aquele que me desprezar, eu vou desprezar. Aquele que me honrar, eu vou honrar, mas aquele que me desprezar, eu vou desprezar. Sabe qual é o princípio? Ou honramos a Deus e Ele nos honra, ou desprezamos a Deus e Ele nos despreza. Ou você honra a Deus e Deus te honra, ou então você despreza Deus e Deus te despreza. É o que está lá. Provérbios 8:17, Deus falou mais ou menos a mesma coisa, só que Ele disse assim: eu amo os que me amam. Simples assim. Você ama Deus, Deus ama você também. Você não ama Deus, não? Por inferência é o que o texto quer falar. Eu amo a todos. Não. Eu amo qualquer um. Não. Deus disse: eu amo os que me amam. E lá em Oséias 4:6, Deus disse assim: porque vocês me rejeitaram, eu também rejeitarei vocês. Porque vocês esqueceram a minha lei, eu também me esquecerei dos seus filhos. Está aí na Bíblia, ué. É você que escolhe. Você quer honrar Deus? Deus vai te honrar. Você quer desprezar Deus? Deus vai te desprezar também. Você quer rejeitar Deus? Deus vai te rejeitar. Você quer esquecer os mandamentos de Deus? Deus está dizendo: eu também vou me esquecer dos seus filhos. Não tem nada aqui, meu irmão. Que pastor, deixa eu meditar 3 dias, 3 noites para entender. Não tem nada nisso não, está bem claro. Ou você honra a Deus, Ele te honra, ou você despreza a Deus e Ele te despreza. Está na Bíblia. Israel saiu do do Egito, caminhou pelo deserto, quase 2 milhões de pessoas. E eu passei pelo deserto do Sinai. A gente viajou pelo deserto do Sinai, a jornada de Israel, por quase 6 horas de ônibus. Israel passou pelo deserto do Sinai desprezando Deus. Na hora de entrar na terra prometida, Deus desprezou o povo todo. Só 2 maiores de 20 anos que saíram do Egito que entraram, da geração inteira. De quase 2 milhões, só 2 maiores de 20 anos, Josué e Calebe. Porque o povo desprezou Deus, Deus desprezou o povo. Lá em Jeremias 18:17, Deus disse assim: porque vocês estão me desprezando, é o contexto do texto. No versículo 17, Deus diz assim: quando a calamidade chegar para vocês, vocês não verão o meu rosto, vocês me verão pelas costas. Já que vocês estão me desprezando, quando a calamidade chegar, vocês também não vão ver o meu rosto, não, vocês vão ver as minhas costas. Deus falou. E lá no capítulo 16 e no verso 5 de Jeremias,
Deus falou para o povo assim: já que vocês estão me rejeitando, eu vou tirar de vocês a minha paz, a minha benignidade e a minha misericórdia. Está lá na Bíblia. Ou você honra a Deus e Deus te honra, ou você despreza a Deus e Deus te despreza. Mateus 15, versículo 8, Jesus diz assim: esse povo só me honra com os lábios, mas não me honra com o coração. Esse povo só me honra da boca para fora, mas não me honra no seu coração, no seu íntimo, Jesus falou. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui nessa igreja hoje. O que é honrar a Deus com o coração, pastor? É muita coisa. Eu vou te dizer só algumas, porque eu não tenho tempo. Primeiro, honrar a Deus com o coração, você honrar a Deus, é você honrar a Deus com as suas atitudes. Honrar a Deus, Jesus disse: esse povo só me honra com o lábio, mas não me honra de coração. Quando você honra a Deus com o coração, significa que você está honrando a Deus com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu comportamento. Honrar a Deus de coração é honrar a Deus com a nossa maneira de viver, é honrar a Deus com o nosso procedimento. É por isso que quando Deus deu os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, Deus olhou para os filhos e disse assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra. Como é que um filho honra pai e mãe? Com atitude. Como é que um filho honra pai e mãe? Com comportamento. Como é que um filho honra pai e mãe? Com ações concretas em relação a esse pai ou essa mãe. Honrar a Deus de coração é honrar a Deus, meu irmão, com o nosso testemunho cristão. Eu sei que tem muita gente que não vem para a igreja porque conhece a vida de muitos crentes. Está assim de gente que não pode ouvir o que a gente prega, porque está olhando para a vida de muitos que se dizem cristãos. Eu sei que tem muita gente que com a sua maneira de viver afasta as pessoas do evangelho, eu sei disso. Mas eu também sei que tem muita gente que com a sua maneira de viver traz pessoas para a casa de Deus. Esses dias um irmão aqui da igreja falou comigo: pastor, sou tão feliz. O senhor não sabe o meu testemunho. Graças a Deus a gente tem muitos crentes aqui e não dá, né? A igreja está crescendo muito, irmãos vêm, alguns eu ainda não conheço a história. E ele falou: pastor, o senhor não sabe a minha história, mas graças a Deus pela vida do irmão fulano, ele falou, trabalha comigo. E eu fiquei olhando a vida dele durante muito tempo. E um dia eu falei para minha esposa assim: eu quero o Deus dele. Eu quero o Deus dele, ele falou. Eu falei para minha esposa: nós precisamos do Deus dele. Ele disse: eu vim aqui na igreja, pastor, num culto que o senhor pregou, e eu aceitei Jesus no meu coração. Já me batizei, sou membro da igreja. Glória a Deus pela vida do irmão fulano. Ainda tem muita gente que pelo testemunho dele traz pessoas para a casa de Deus, traz pessoas para os pés do Senhor, irmão. Isso é servir a Deus de todo o coração. É honrar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho cristão. Segundo, sabe o que é honrar a Deus de todo o coração? É honrar a Deus com os nossos bens. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Está lá. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Sabe o que é honrar o Senhor, irmão, de todo o coração? É você reconhecer o senhorio de Cristo sobre tudo aquilo que você tem. É você reconhecer o senhorio de Cristo sobre aquilo que é seu. Deixa eu te falar, não tem problema nenhum em possuir dinheiro. O problema é ser possuído por Ele. Não tem problema nenhum você possuir muito dinheiro.
O problema é você ser possuído por esse dinheiro. A Bíblia em nenhum lugar condena você ter dinheiro no bolso. A Bíblia em nenhum lugar condena você ter dinheiro na carteira. A Bíblia em nenhum lugar condena você ter dinheiro no banco. A Bíblia em nenhum lugar condena você ter dinheiro em qualquer tipo de aplicação financeira. Mas a Bíblia condena você ter dinheiro no coração. Mateus 6:24, Jesus diz assim: você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Porque tem gente, para muita gente o dinheiro é um Deus. E Jesus ali tem um caráter idolátrico ao dinheiro. Ele diz: você não pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Porque para muita gente o dinheiro é um Deus. É igual o cara que foi assaltado. O ladrão chegou, botou a arma nele e falou: o dinheiro ou a vida? Ele disse: pode levar a vida, porque do dinheiro eu preciso. Como é que eu honro a Deus de todo o meu coração? Eu honro com os meus bens. Deixa eu falar, o Deus que você serve não está guardado em nenhum banco dessa terra, não mora em nenhum banco dessa terra. O Deus que você serve mora acima das estrelas, meu irmão, e tem poder de abençoar e dar vitória para você, né? Tem poder de te dar vitória. Terceiro, sabe o que é honrar a Deus de todo o coração? É honrar a Deus com atitude, é honrar a Deus com os bens. Terceiro, é honrar a Deus, escuta isso, com serviço cristão. Com serviço para Deus. O Salmo 100, verso 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria significa honre a Deus servindo Ele, honre a Deus trabalhando para Ele, honre a Deus fazendo alguma coisa para Ele. Quando a gente trabalha para Deus, faz alguma coisa para Deus, a gente está honrando Deus. Contrário senso é verdadeiro. Se a gente não faz nada, se a gente não trabalha, se a gente não serve para nada, como é que a gente está honrando Deus? Olha, irmãos, existem 3 razões básicas porque a gente trabalha para Deus. Deixa eu te dizer isso. Existem 3 razões básicas pelas quais a gente faz alguma coisa para Deus. 3 razões básicas. A primeira, por uma razão chamada frutificação. Quer dizer, se Deus te salvou, você tem que ser produtivo. Se Deus te salvou, você tem que frutificar. Aliás, a razão por que Deus te salvou foi para você dar fruto. A razão por que Deus te salvou é para você frutificar, ser produtivo. Porque esse é o projeto de Deus para todo ser humano. Quando Deus criou Adão no Éden, Deus disse assim: frutificai. E Jesus disse, João 15 é o texto de frutificação. E lá no verso 16, Jesus falou assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Toda pessoa que foi salva por Jesus quer dar fruto. Toda pessoa que teve uma experiência real com Deus quer levar outros a ter essa mesma experiência. Primeira razão, o primeiro motivo porque a gente trabalha para Deus é porque Deus salvou a gente para dar fruto. Eu falei aqui um dia, eu peguei um avião de Brasília para cá. Quando eu entrei no avião, tá ali esperando a hora do avião decolar, e eu olhei assim, tinha muitos aviões parados. E aí a comissária de bordo veio passando e eu falei para ela assim: vem cá, eu queria te fazer uma pergunta. Aí eu falei: avião não para não? Avião não descansa não? Aí ela olhou para mim, eles são educados demais, né? Ela olhou para mim e falou assim: qual que é o nome do senhor? Foi o Edmar. Ela deu um sorriso bonito, para depois dar a palavra. Ela deu um sorriso e falou assim: seu Edmar, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Avião foi feito para voar. Eu pera só um pouquinho, deixa eu pegar minha cara aqui no corredor.
Ela falou assim: o dia que o senhor vir um avião parado aqui embaixo, é porque ele está com defeito. Porque avião que funciona foi feito para voar. Deixa eu te falar, crente foi feito para frutificar. Crente foi feito para dar fruto, meu irmão. Se você está sadio diante de Deus, escuta o que eu vou te falar. Deus vai tomar você nas mãos dele e vai te usar para dar muito fruto. Se prepare que na sua família pessoas vão vir aos pés de Jesus por causa de você. No ambiente onde você trabalha, vidas serão transformadas por causa de você, porque você foi feito para frutificar. Põe a mão no ombro de quem está perto de você, dá um sorriso para ele e fala: Deus te salvou para você dar muito fruto. Segundo, meu irmão, escuta aqui. Sabe qual é a segunda razão pela qual a gente trabalha? Primeiro, por causa de frutificação. Segundo, realização. Ei, escuta aqui. Você só se realiza plenamente no reino de Deus quando faz alguma coisa para Ele. Você só se sente plenamente realizado no reino de Deus se você fizer alguma coisa para Deus. Se você vem para a igreja, pastor, eu sou simpatizante do reino, e você está no reino, mas não faz nada para Deus, você nunca vai se sentir plenamente realizado. A gente só se sente plenamente realizado no reino de Deus, meu irmão, quando a gente faz alguma coisa para Deus. Foi assim com Jesus, velho. Isaías 53 diz assim: o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Até Jesus foi assim. Quando Jesus morreu na cruz e viu que ele tinha feito toda a obra que ele tinha para fazer, Jesus se alegrou, é o que diz o texto, ele ficou satisfeito. E Jesus clamou assim: está consumado, está feito, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu realizei a obra que eu vim realizar. E Jesus se alegrou, irmão, com esse negócio. Quando você é frutífero para Deus, quando você faz alguma coisa para Deus, você se sente plenamente realizado. Se você está na igreja, meu irmão, não faz nada para Deus, você não é plenamente realizado dentro do reino de Deus, não. A gente trabalha para Deus para se sentir realizado no reino. Realização. E terceiro, primeiro, frutificação. Segundo, a gente trabalha, honra a Deus com serviço por realização. E terceiro, escuta isso, por gratidão. Gratidão. A gente não faz as coisas no reino de Deus para aparecer. A gente não faz as coisas no reino de Deus para o nome ficar em letras garrafais nos murais da igreja. A gente faz as coisas para Deus por gratidão a Deus. Gratidão, irmão. Jesus fez tanto por nós, como é que a gente pode viver sem fazer nada para Ele? Jesus renunciou tantas coisas por nós, como é que a gente vai viver sem renunciar nada para Ele? Jesus se sacrificou tanto por nós, como é que a gente não vai se sacrificar por Ele? Jesus se doou tanto por nós, como é que a gente não vai se doar por Ele, meu irmão? Gratidão. Esses dias um irmão me perguntou assim: pastor, em todos esses anos aqui da igreja, que a igreja foi estabelecida, o senhor nunca teve vontade de desistir, não? Eu falei: já. Muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente estava consolidando essa igreja, eu tive vontade de desistir, sim. Quando nós começamos essa igreja com 8 pessoas lá na T9, e trabalhando, guerreando, lutando, eu advogava, e não recebia nem um centavo da igreja, pelo contrário, eu trabalhava para pagar as despesas da igreja.
E esse irmão perguntou assim: alguma vez o senhor teve vontade de desistir? Várias vezes eu tive. Depois que ela ficou pronta, grande, bonita, cheia de gente, o senhor já teve vontade de desistir? Já. Vocês acham que é fácil? E o irmão me perguntou isso: pastor, o senhor já teve vontade de desistir? Eu falei: já, várias vezes. Mas eu me lembro, irmão, que teve uma madrugada que eu estava em casa orando. E eu comecei a falar com Deus fortemente sobre isto. E eu falei: Deus, eu estou com vontade de jogar a toalha. Eu estou com vontade de desistir, Senhor. Deixa eu explicar para o senhor, é pesado demais. É difícil demais. E eu me lembro que nessa madrugada que eu estava orando e falando isso para Deus, o Espírito Santo falou comigo. E Jesus falou comigo assim: você quer desistir? E se eu tivesse desistido? Você quer desistir? Eu não desisti de você. Como é que eu posso desistir de um Deus que nunca desistiu de mim? Sabe por que eu trabalho para Deus? Sabe por que eu faço para Deus? Por gratidão. Eu falei para Ele: Senhor, eu não vou desistir mais, porque se o Senhor não desistiu, quem sou eu para desistir? Você está aqui hoje, faz algo para Deus. Quantas coisas você escuta? Você sabe que tem um grupo na igreja que não move uma palha para fazer nada, mas perturba quem faz? Você sabe que tem um grupo na igreja que não se move para ajudar em nada, mas fica perturbando quem está fazendo tripa coração para fazer algo para Deus? E quantas vezes você também teve vontade de desistir, mas não desiste não, meu irmão, porque Deus nunca desistiu de você. A gente faz para Deus por gratidão. Ele fez para mim, como é que eu não posso fazer para Ele, meu irmão? É igual Napoleão na batalha de Waterloo, quando ele começou a perder a guerra. E foi a última batalha de Napoleão. E quando Napoleão viu que estava perdendo a guerra, ele chamou o corneteiro e falou para o corneteiro dele assim: toque recuar. E aí o corneteiro firmou a corneta assim diante do exército e ficou paradinho com a corneta na mão. E Napoleão, depois de alguns minutos, vendo que o exército dele estava sendo dizimado, Napoleão correu no corneteiro de novo e disse: eu não mandei você tocar recuar, toque recuar. E o garoto firmado assim com a corneta na mão para tocar, mas sem tocar. E aí Napoleão esbravejou com ele e falou: por que você não toca recuar? E aí o garoto olhou para ele e disse: general, nas escolas que eu estudei na França, ninguém nunca me ensinou a dar o toque de recuar. Fazem vários anos que eu luto com o Senhor, e o Senhor nunca me pediu para dar o toque de recuar. Ele disse: general, eu não posso tocar recuar, porque eu não conheço esse toque. Aí Napoleão falou para ele: qual é o toque que você sabe? Ele disse: avançai e vencei. Napoleão disse: então enche o peito e toque aquilo que você sabe. Deixa eu te dizer, o general dessa igreja é Jesus. O corneteiro espiritual desse povo é o Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma verdade: o Espírito Santo não conhece o toque de recuar, meu irmão. O Espírito Santo só conhece um toque: avançai e vencei em nome de Jesus. E terceiro, eu quero que você fique de pé para eu falar isso. Ou você confessa e Deus te perdoa, ou você não confessa e Deus te condena. Ou você honra a Deus e Ele te honra,
Ou você despreza Deus e Ele te despreza. E terceiro, Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. O que esse princípio fala? Ou nos alegramos em Deus e temos forças, ou nos entristecemos e temos fraqueza. Ou você se alegra em Deus e tem força, ou você se entristece e fica fraco. Eu vou orar com você, mas eu tenho que te dizer isso. O diabo usa circunstâncias para nos entristecer. E eu sei que tem muita gente aqui essa noite que está vivendo uma situação difícil na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, emocional. E o diabo está usando isso para entristecer você e tirar a sua alegria. Eu sei que aqui na igreja hoje tem gente vivendo situações adversas, momentos tormentosos, vendavais têm rompido sobre você, tentando te envelopar. E o diabo está usando isso para tirar a sua alegria. O diabo está usando isso para roubar a sua alegria em Deus. Foi o que o diabo fez com Jó. Tirou a riqueza dele, tirou a família dele, os filhos, tirou a saúde dele, para tentar roubar a alegria de Deus do coração de Jó. Porque se o diabo roubar a sua alegria em Deus, o diabo rouba a sua força. Se o diabo roubar a sua alegria em Deus, o diabo enfraquece você. E o diabo usa as circunstâncias. E é por isso que tem um hino do Delino que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Se der tudo certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Deus continua. Pega na mão de quem está perto de você, por favor. Pega na mão. Não deixa o diabo roubar a sua alegria não, meu irmão. Eu sei que você está vivendo um tempo difícil, mas a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Olha para quem está perto de você, fala para ele assim: o diabo está enganado com você. Não, fala com fé, fala: o diabo está enganado com você. Fala assim: pessoas, circunstâncias, dificuldades, nada que o diabo fizer vai roubar de você a alegria do Senhor. Continua segurando a mão dele aí. Fala assim: não importam as circunstâncias, seja o que for que estiver acontecendo, diga: nós vamos louvar a Deus hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos, meu irmão. Agora, se você pode, você vai sair do seu lugar, vai abraçar pelo menos duas pessoas
e vai dizer para ele assim: Deus nunca vai deixar de ser Deus. Aí você dá um sorriso para ele e fala assim: você vai vencer. Vai lá, abraça aí. Espera aí, não canta agora não, espera aí. Abraça pelo menos 2 ou 3 pessoas. Fala para ele: Deus nunca vai deixar de ser Deus. Você vai vencer. Fala aí. Aleluia, irmão. Vamos cantar um hino aqui que diz assim, é antigo, mas nós vamos cantar ele agora. Que diz assim: perto quero estar, junto aos seus pés. E aí o refrão desse hino diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Você vai fazer o diabo ficar mais diabo ainda hoje, meu irmão. Porque você vai agora cantar esse hino fazendo uma declaração profética diante do Senhor, que não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, nada vai roubar a alegria do Senhor do seu coração, meu irmão. Se prepare. E eu recebi essa semana um negocinho no Zap que eu achei espetacular. A pessoa mandou assim: se eu fosse você, eu já começava a cantar o hino da vitória, porque esta semana já tem um milagre de Deus preparado para a sua vida. Se eu fosse você, eu começava já a cantar aí o hino da vitória, meu irmão. Declara isso para Deus, que não importa as circunstâncias, nada vai roubar a alegria de Deus do seu coração. Vamos cantar esse hino, perto quero estar, vamos. Perto quero estar. Cante, fale isso para Deus. Aleluia. Junto aos seus pés. Faça disso uma oração hoje, irmão. Pois prazer maior não há. Diz isso para Deus, que me render e te adorar. Me render e te adorar. Aleluia. Tudo que há em mim. Oferte para Deus o seu louvor, a sua confiança, a sua fé. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, Deus. Deus, tem misericórdia de nós. Mas ainda é pouco, eu sei. Aleluia. Se comparado ao que Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante a sua mão, declare isso, declare: te louvarei. Te louvarei. Ei, Deus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Irmão, escolhe uma pessoa, pode ser quem está perto de você. Você vai dar um abraço nessa pessoa agora, mas espera, não faz ainda não. Não é aquele abraço ordinário, ordinário no sentido de não ser extraordinário, que a gente ministra na vida do irmão pela comunhão, pela amizade. Não é esse abraço que eu estou falando não. Você vai dar um abraço em alguém agora e você vai orar com essa pessoa. E você vai declarar uma bênção de Deus sobre a vida dela. Tem gente que está aqui na igreja hoje que não está precisando de dinheiro, está precisando de um abraço. Tem gente que está aqui na igreja hoje que não está precisando de bens materiais, está precisando de uma palavra de coragem, está precisando de alguém que olhe para ele e diga: acredite, vai dar tudo certo e você vai vencer. Você vai escolher uma pessoa, dá um abraço nela, ministra uma bênção de Deus sobre a vida dela agora aí. Escolhe,
Enquanto a gente canta, te louvarei, não importa as circunstâncias. Vai, ora com essa pessoa, irmão. Não importam as Fala para ela que ela vai vencer. Fala para ela que Deus vai dar vitória. Fala para ela que uma porta vai abrir, que um milagre vai acontecer. Xaracandaraba surianda rai, leria chuide candarás. Aleluia. Vai declarando. Vai declarando que a cura vai vir. Aleluia. Aleluia. Agora, para terminar, levante a sua mão mais uma vez para a gente cantar bem forte. Te louvarei. Nada vai roubar a alegria do Senhor do seu coração. Aleluia. Pode se assentar, irmão. Nós vamos terminar. Mas antes de terminar hoje, eu quero fazer um pedido especial aqui. Os irmãos sabem que toda vez que eu me proponho a falar sobre a oferta, é porque a gente tem algo especial para aquele dia. Eu queria agora que nós vamos tirar uma oferta. E nós vamos abençoar a casa de recuperação que o nosso projeto aqui da Igreja Bueno Solidário apoia, que é gerida pelo Marcão. Cadê o Marcão? Fica em pé aí, Marcão. Aquele sujeito abençoado lá. O nosso projeto Bueno Solidário é conduzido pelo Marcos e o Ademir. E a casa de recuperação, Shekinah, o Marcos é um dos administradores da casa de recuperação. Essa casa de recuperação, já passaram por ela mais de 300 internos. Hoje, nós temos lá 40 internos. Desses 40 internos, 18 estão se preparando para passar pelas águas do batismo. E tem umas fotos, olha lá, Casa de Recuperação Shekinah. Pode jogar aí rapidinho as fotos, só para os irmãos que... Joga lá, vai passando. Aí, está assim um pouco, a qualidade não está muito boa, mas dá para os irmãos terem uma ideia. Então a gente tem algumas obras que estão sendo feitas para aumentar, para poder abrigar novos internos. Então a gente faz aqui o trabalho do Bueno Solidário com mendigos de rua. E todo sábado, depois da Santa Ceia, sai aqui por volta de umas 9h30, 10 horas. E a gente faz um projeto com os mendigos de rua, os moradores de rua, na verdade. E muitos desses moradores de rua são encaminhados para a casa de recuperação Shekinah. E a gente está precisando de ampliar, enfim. Então hoje à noite eu queria pedir a você que você desse uma oferta.
para nós como igreja, abençoarmos a casa de recuperação Shekinah. Tem tantas coisas que precisam ser feitas, tantas coisas que a gente precisa ajudar, e é um projeto tão bonito. Então eu vou pedir para o pessoal cantar aqui. Não sei se tinha alguém escalado. Quem? O Wilson. Então vem cá, Wilson. Irmãos, Deus abençoe. Viu? O Wilson vai cantar um hino e nós vamos recolher essa oferta e vamos direcioná-la para esse trabalho aqui da casa de recuperação. Antes de que o Wilson cante aqui, eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos agora pelo privilégio que o Senhor nos dá de contribuirmos para a sua obra. Especialmente, Senhor, para a casa de recuperação Shekinah, um lugar que o Senhor tem escolhido para trabalhar em muitas vidas. Que hoje, Senhor, tu possas nos abençoar, porque a sua palavra diz que melhor coisa é dar do que receber. Que nós possamos semear, tendo a certeza que estamos semeando em boa terra, e que o Senhor se digne nessa noite de abençoar os nossos corações e aquilo que vamos ofertar para ti. Obrigado, Deus, nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus que escolhemos o caminho estreito, né? Escolhemos porque amamos a Deus, porque temos sede de Deus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Se você também tomou essa decisão, aplauda o Senhor. Foi a melhor decisão que nós tomamos. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, para terminarmos? Que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus seja sobre a sua vida. Você que esteve nos visitando hoje, dia do amigo. Hoje é o dia do amigo, né? Uma definição bonita que eu vi de amigo é essa: amigos são os irmãos que Deus não me deu, né? Amigos são os irmãos que Deus não me deu. Hoje é o dia do amigo, e você que está aqui hoje
que é amigo dessa igreja. Deus te abençoe, que você possa estar conosco outras vezes, porque a sua presença hoje foi motivo de alegria para nós. Amanhã, irmãos, e sexta-feira, quinta e sexta, nós temos oração aqui das 5 às 6 da manhã. Essa oração tem sido uma bênção. Se você quiser vir orar conosco, você muito alegrará o nosso coração. Então amanhã, de 5 às 6 da manhã, e sexta-feira também, de 5 às 6 da manhã, nós temos oração aqui. Amanhã, 20 horas, nós temos oração aqui na igreja, no nosso projeto Parceiros de Oração. Das 20 até umas 20h50, em torno aí de uns 50 minutos de oração, que a gente tem na quinta-feira à noite. É o projeto Parceiros de Oração. Se você quiser vir orar conosco também, nós estaremos orando. Amanhã tem culto no porão, culto dos jovens, às 20h30. Domingo de manhã, 9 horas, o café, 9h30, a escola bíblica dominical, e 18h30, o nosso culto de celebração. E eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você, tá? Pastor Rogério, já há muito tempo que ele faz isso, toda quarta-feira ele está aqui com a gente, e ele serve aí, traz para servir aos irmãos, os irmãos que sempre têm adquirido com ele, comprado dele, pães. Ele traz aqui vários tipos de pães. É tanto que eu nem tenho como falar isso aqui, porque são vários. Mas ele hoje está me mandando o aviso que ele tem à disposição dos irmãos. Na saída, se você quiser, passa lá no anexo, fala com o Rogério, que ele está com uma promoção abençoadíssima para os irmãos que quiserem também abençoá-lo hoje. Muito bem. Curve a sua cabeça, meu filho, minha filha, receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos dizem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém e diga: a paz do Senhor, abençoado de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.